Oi, eu sou a Mavi e hoje a gente vai criar um personagem usando o Pinterest. Já no Pinterest, eu fui pesquisando logo pelo tom de pele e a ideia desse desafio criando um personagem com Pinterest é pegar a primeira imagem que aparece quando você pesquisa alguma coisa. Então essa primeira imagem foi a que eu usei para pegar a cor de pele da minha personagem que eu vou criar. Então eu fui pesquisando pelos olhos. A primeira imagem que aparecer seria a referência dos olhos que eu ia fazer no desenho. Na questão dos olhos, eu tive que pegar a terceira imagem, porque as duas primeiras tinham vários olhos, então não tinha um só tipo de olho. Então eu não saberia qual pegar. Então eu peguei a terceira mesmo. Aí eu fui pesquisando pelas bocas. E de novo teve aquele mesmo problema. A primeira imagem tinha várias bocas diferentes, então eu não saberia qual usar. Então eu peguei a terceira, porque a segunda é uma propaganda de batom. Só pra lembrar que quando eu pesquisei sobre a boca, é pelo formato da boca e não pela cor dela. Então, quando eu fui pintar, não era a mesma cor. E aí eu fui pesquisando pelo nariz. O nariz no desenho não deu pra ver muito bem o formato dele, porque a pose que eu peguei era de frente e esse nariz que eu peguei é de lado. Então não deu pra ver muito bem o formato do nariz. Mas dá pra ver que ele é fino. Depois do nariz, eu fui pesquisar pelo cabelo. E o primeiro foi esse aí, com umas mechas vermelhas. Confesso que isso foi um pouco difícil pra fazer, mas eu dei o meu jeito. Logo em seguida, eu fui pesquisar pelo corpo. E eu não sei se isso pode se considerar trapaça, mas a primeira imagem que apareceu de um corpo foi de patrocinado. Então eu não peguei. Então a primeira imagem que eu considero que seja a primeira que apareceu foi essa do biquíni rosa. Depois eu fui pesquisar pela maquiagem. E a primeira que apareceu foi do olho, só que eu não queria uma maquiagem só do olho. Então eu peguei a terceira, que era uma maquiagem mais simples. Então nem daria pra notar direito. Aí eu fui pra roupa. E a roupa foi esse vestido brilhoso, grande, elegante. Foi bem difícil de fazer, mas dei meus pulos. Aí eu pesquisei pela pose e a primeira imagem foi do Pedro Pascal. Então foi essa que eu usei pra ser a pose. Aí já comecei no desenho. Eu esqueci de gravar a primeira parte do desenho, então comecei aí, já com os braços mais ou menos feitos. Aí eu fui fazendo ali a perna, copiando a pose do Pedro Pascal e tentando manter o mesmo tipo de corpo da referência que eu peguei, da primeira imagem do corpo. E eu fui fazendo o desenho. Aí quando eu fui fazer a cabeça, eu fiz de qualquer jeito mesmo. Posicionei ali, dei umas mexidas ali aqui e tal. Aí depois eu já fui fazendo o cabelo. Aí depois eu comecei a fazer o vestido, demarcar onde seria, como ficaria o vestido. Aí eu já apaguei as pernas logo, porque não ia aparecer de qualquer jeito. Aí eu fui começando a fazer a mão. Eu não fiz a do outro lado, eu só copiei e colei. Aí eu dei uma ajeitada nos braços, levantei um pouco mais o braço esquerdo e fui ajeitando algumas coisinhas. Apagando algumas coisinhas e tal, tal, tal. Aí comecei a fazer um rosto. Fiz essa linha pra tentar deixar o mais simétrico possível. Mas, gente, eu tive muito problema com esse rosto porque o olho parecia que ela tinha fumado 1 quilo de maconha. Tava muito estranho. Cara, o resultado final ficou muito bizarro, ainda mais que o olho dela é claro e a pele dela é escura. Ficou muito estranho. Eu não sei o que aconteceu com esse desenho. E lá vai eu tentando fazer a boca. Gente, essa. Cara, eu demorei tanto pra fazer essa boca, você não tem noção o quanto eu sofri, eu não sabia o que fazer. Pior, que boca não é nenhum bagulho que eu acho difícil de fazer. Só que o dela tava complicado demais, eu não sei o que tava acontecendo. E eu tava tentando seguir a boca da imagem que eu peguei. Só que eu acabei desistindo, porque, sinceramente, não tem muito o que fazer. Eu peguei essa ideia de uma menina que também fez. Fazendo esse desafio com personagens do The Sims, né? Ela criando personagens. Só que no The Sims dá muito certo, porque você consegue mover a boquinha assim, mudar e fazer certinho. Só que no desenho não tem muito o que fazer. É a minha habilidade que tá em jogo aqui. Eu não sei o que fazer. Então ficou meio ruim as primeiras tentativas, mas eu juro que depois ficou menos pior do que tava. Aí eu já tava tentando e já tava mais ou menos ficando do jeito que eu queria. Não tava perfeito, obviamente, não tá nada bom, mas é nesse rumo que eu tava indo. Um sorrisinho e tal. Aí eu já tinha conseguido fazer um sorriso minimamente melhor do que estava. Aí eu comecei a arrumar a sobrancelha. E tava meio estranho, mas depois ficou do jeito que eu queria. Aí eu inverti a imagem pra ver se tinha algum tipo de problema de anatomia, alguma coisa assim, alguma coisa meio torta. E eu dei umas arrumadinhas e tal. Aí eu comecei a fazer a line art, nada muito interessante, então eu só pulo essa parte. Aí eu já tava dando alguns últimos retoques no rosto e depois partiu pra pintura. Comecei a fazer a pintura do cabelo, porque eu queria saber logo como ficaria o cabelo com aquelas mechas vermelhas, como a foto.
Então eu decidi fazer ele logo para saber qual seria o resultado. Depois de fazer a pintura base do cabelo, aí eu fui fazendo aquelas mechas vermelhas e tal. E depois eu já fui fazendo a iluminação aos pouquinhos. Eu confesso que esse não é um dos melhores cabelos que eu já fiz, mas a gente releva isso, né? Nem todo desenho que a gente vai fazer vai ficar bom. Aí eu comecei a fazendo a cor de pele dela, que é um tom mais escuro. Depois de colorir o corpo inteiro, eu fui pintando o olho e os dentes. Aí depois eu fui fazendo a cor do vestido, fui pintando o vestido. Dei umas retocadas na cor da line. Aí eu comecei a sombrear algumas partes do corpo. Aí eu mudei um pouco a palma da mão dela, botei mais clara. Normalmente a palma da nossa mão é mais clara que a cor do resto do nosso corpo. Então eu botei esse detalhezinho que quase ninguém bota, inclusive. Aí eu comecei a fazer os detalhes da boca, mudei um pouco as cores. Eu não consegui seguir muito bem a maquiagem que escolheu. Só que como a maquiagem que eu tinha pegado não era tão chamativa assim, então eu fiz algo meio básico, entendeu? Depois de detalhar um pouco a boca e os olhos, eu comecei a fazer na iluminação. A primeira tentativa de iluminação não ficou tão boa assim. Eu não sei o que tinha de errado, mas estava muito estranho. Aí eu fui pintando mais os olhos e a pupila, dei uma avermelhada na parte interna do olho, né? Porque é bem vermelhinho. Aí o olho era azul. Aí comecei a sombrear, detalhar mais um pouco do olho. Só que eu sei, ela tá muito estranha com esse olho azul, mas não tem o que fazer, realmente, o olho azul que tá dando uma estranheza. Nessa altura do campeonato eu não tava mais sabendo o que fazer, então eu botei um blushzinho ali pra ver se essa estranheza parava de ser assim. Aí eu contornei a bolinha do olho com um preto. Eu até amarelei um pouco mais os dentes para perder essa branquidão intensa, sabe? Eu não sabia o que fazer, mesmo depois dessas melhorias ainda tava um pouco estranho, mas enfim. Aí depois eu comecei a sombrear o vestido. Foi bem dificilzinho, pra falar a verdade, fazer esse vestido. Quando chegou a parte do brilho, todo o brilho que eu fazia não estava parecido muito com o da imagem. E eu não estava entendendo muito porquê, até que eu decidi aproximar a imagem. Juro, quando eu ampliei a imagem do vestido e vi que era um monte de trequinho brilhoso, eu fiquei uns 5 minutos parada, olhando, em completo desespero. E não era um brilho comum, era um monte de trequinho que brilhava, eu não sei o nome dessas coisas, mas eu não ia conseguir fazer essas coisinhas tão detalhadas. Então eu decidi fazer o brilho do meu jeito. Usei o pincel que era de brilho, comecei a passar no topo do vestido, nos braços. Aí eu sombreei, botei uma iluminação ali e aqui. Aí eu comecei a tentar fazer o fundo, mas antes tentei fazer a unha dela, só que não ficou do jeito que eu queria. Depois eu comecei a detalhar mais o fundo, só que eu não estava gostando muito do que fazer no fundo. Então fiz o desafio de novo. Fui lá no Pinterest, peguei a primeira imagem de cenário que eu vi, não um cenário com perspectiva, era um cenário simples, e comecei a tentar fazer igual. Só que a primeira imagem não era tão fácil de se fazer. Eu só tentei, né? E ficou assim. Fiz mais alguns detalhezinhos e assinei. E foi isso. E esse aqui é o resultado final do desenho. Eu achei que ficou muito bom. O único problema mesmo foi o olho. E eu fui ver se era realmente porque o olho dela é azul. Então eu dei uma pintada no olho só pra ver como ficaria. E realmente eu achei que ficou bem melhor de olho escuro. Esse é o olho claro e esse é o olho escuro. Vai ficar alternando aí. Você consegue ver a diferença? Então foi esse o vídeo, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver mais vídeos assim sobre arte, me segue aí, se inscreve no canal. Vamos bater a meta de 3 milhões de inscritos. É isso, gente. Tchau.